Olá, olá pessoal, boa noite. Deixa eu colocar isso aqui. Opa! Eita, que o bicho tá pegando. Eita, eita, eita. Vocês acreditam que o meu suporte acabou de quebrar? Ei, Cíntia, pode me chamar aí. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o do pequeno. Oi, eu tô aqui, minha filha, numa peleja com o celular. O meu suporte acabou de quebrar. Boa noite, Cíntia. Boa noite. Vai dar, ó, deixa. E hoje, pessoal, boa noite para vocês. E hoje é o seguinte, eu tô numa fazenda, num lugar delicioso, maravilhoso, como dizia minha filha quando era pequena. E a internet aqui não é muito benta, não. Então, hoje nós vamos fazer teste aqui de paciência para todo mundo. Isso vai ser bom, hein? Vamos ver quem tem paciência aí. Vamos ver quem tem paciência, porque se cair a gente vai reconectando. Então, vocês tenham paciência aí, galera. Bora. Isso aí, ó. Cíntia, obrigada pelo convite. Obrigada eu. Uma alegria para mim te ver. Eu achei tão gostoso da internet, porque eu achava, sentia falta disso na internet, né? Você dando aqueles espetáculos bons que você dá, que você fala que é caraminhola, mas que ensina a gente pra caramba, né? Eu sentia falta do seu, eu fiquei muito feliz. Quando eu vi o Papo na Bica, eu falei que só ia ter coisa boa nessa bica. E para mim é uma alegria ter aceitado o convite. Estou muito feliz. Para mim foi uma alegria receber seu convite. É gostoso, eu gosto de compartilhar esses treinos que eu vou pegando assim do dia a dia. E é gostoso estar aqui com vocês, eu gosto muito. E é gostoso ser útil, eu fico feliz de poder ser útil de alguma forma. Obrigada. Maravilhoso, maravilhoso. Wilma, se você quiser começar falando daquelas duas questões que você deixou lá, você falou assim, ó. Quem não aprende... Me ajuda porque a cabeça vem. Não, pode deixar que eu anotei aqui. Você falou assim, quem não aprende a ser pequeno, onde pode, jamais saberá ser grande onde precisa. Né? Eu te falei que eu gostei desse tema, porque a música do Cristiano, que você me falou... Pois que foi menina. Né? Eu falei, gente, essa música tem uma cara do IDESV. Aí você falou que ele teve lá no workshop. Foi. Deve ter, sei lá, quase uns 20 anos. Ele teve no workshop nosso. E lá em Valadares, se eu não me engano, Aí depois nós fomos dar um workshop em Teoflotone, a Zari que organizava lá pra gente, a Paulina, o Vitor. E aí ele veio nos mostrar essa música, deu pra gente um pendrive. E eu lembro que a gente voltou ouvindo isso no carro, desceu. Eu queria começar aqui hoje com essa musiquinha. Se eu tivesse em casa, eu ia colocar do lado, assim. Mas aí aqui eu não consegui. Porque se eu exigisse da internet para colocar alguma coisa, eu ia perder aqui. Mas o pessoal está perguntando a música. Eu vou pedir para a minha menina colocar o final, tá? Eu peço a minha menina para ligar e pôr no final. Tá. A música, Roberta, ela é mais ou menos assim, olha. Um trecho dela, né? Que é assim... O segredo da grandeza é começar pequenininho. E, na verdade, a minha parte preferida dessa música é quando o Cristiano fala assim, o Jequitibá não nega que nasceu foi da semente. Porque o Jequitibá é uma puta de uma árvore, né? Então, para mim, essa parte da música é a minha preferida, né? Ela é realmente uma música muito rica, muito bonita. Essa música me tocou demais, porque eu já fui muito grande com o papai e a mamãe, né? E aí, quando você ouve... Me a gente foi grande, não, a gente pensava que era. Pior ainda, a gente não era, a gente pensava que era. E sempre que eu estou matutando com essas coisas da abordagem sistêmica,
quando eu escuto alguma música assim, né, tem umas que me tocam muito. Então, essa me tocou demais. E quando você colocou lá, quem não aprende a ser pequeno, onde pode, jamais vai saber ser grande onde precisa, eu acho que isso aí a gente pode começar daí, se você quiser. O que você acha? Você que manda. Então vamos. Eu descobri tem pouco tempo uma coisa que ninguém sabe, aposto com você. Eu descobri o seguinte, qual é o único lugar no mundo que a gente é pequeno? Só tem um, tá? Tem outro não, só tem um. Qual é esse único lugar no mundo onde a gente é pequeno? Vamos lá, galera, qual que é o único lugar no mundo onde a gente é pequeno? Qual que é o único lugar? O meu som tá bom? Tá ótimo. O meu tá bom? Então tá. Tá, é porque eu tô escutando eu aqui. O seu tá ótimo. Vamos ver quem responde. Vamos lá, pessoal. Vai passar o tempo, daqui a pouco estoura aqui, ó. Qual é o único lugar no mundo onde a gente é pequeno? A Mônica tá falando que é no ventre. Com os pais, é isso aí, né? Com os pais. Todo mundo sabe disso. Com a gente mesmo, não. É com os pais. O único lugar onde nós somos pequenos na vida é diante dos pais, daqueles que nos antecederam, né? No ventre a gente é filho, Então, ou seja, diante dos pais, dos avós, de todo mundo que nos antecederam. É o único lugar onde a gente é pequeno. E não é só no ventre, não, porque eu posso ter 50 anos, igual eu tenho quase 54, minha mãe tem 72, eu continuo sendo pequena diante da minha mãe. Por isso que não é no ventre, né? É no nosso lugar de filho, né? Único. Sabe por quê que eu digo que é único? Olha, quando eu saio e vou para a escola, né, lá eu já sou com meus coleguinhas, eu sou igual. Eu saio, aí eu cresço, vou para um relacionamento com meu parceiro ou parceira, também o casal é igual, lá não existe ordem, né? Lá nós somos igual, nós chegamos junto. Aí eu tenho filhos, ou então eu vou para o trabalho, né? Lá no trabalho eu sou igual, né? Aí, digamos que eu tenha filhos. Com os filhos, pronto, lá ali eu tenho que ser grande, porque eles é que pelo menos deveriam ser os pequenos. Ai, menino, um dia eu pensei nesse trem, você me veio, a gente é o único lugar no mundo onde a gente é pequeno. É foda, porque é o único lugar no mundo onde nós podemos ser pequenos, onde nós podemos pedir sempre que nós vamos receber. E a gente não quer ser pequeno lá. Mas a gente é muito burro, né? A gente quer ser grande diante dos pais. Aí a gente, por exemplo, tem um parceiro, a gente quer que o parceiro trate a gente como se fosse criança, né? Com os irmãos, elas estão perguntando, com os irmãos também tem ordem, né? Com os irmãos tem ordem. Mais velho, mais novo. Mas, por exemplo, eu não sou, o irmão, ele não é responsável por mim, né? Então, entre irmãos não existe, eu não posso ficar enchendo muito o saco, mas sim, os irmãos diante dos irmãos mais velhos também, né? Porque eles também dão muito. Mas então é só lá na família de origem. Mas, por exemplo, eu sou mais velha, então eu nem em relação ao irmão. Então, a gente vai para o relacionamento de casal, como eu ia dizendo, lá eu sou igual, com os filhos eu sou grande. Então, o único lugar onde eu posso pedir, onde eu poderia ser pequeno, onde eu posso, sei lá, pegar birra, pegar pirraça, que tem paciência comigo, onde eu posso aprontar e se eu voltar e disser, por favor, me pega de volta, eu sinto muito, eles me pegam de volta, é lá com os pais, né? E aí, quando a gente vai para os relacionamentos, por exemplo, a gente quer que o parceiro nos dê aquilo que a gente não quer pegar com as mães. Por quê? Porque lá eu tenho que pedir. E se eu não quero pedir, eu não estou disposta a pedir, a baixar a orelhinha, o que acontece? Eu fico vazia, né? É por isso que eu digo, é o único lugar onde a gente pode ser pequeno, para depois onde a gente ser grande, onde a gente precisa ser grande, né? Porque relacionamento de casal é feito para adultos. E filho, quem tem filho também, são adultos, pelo menos deveriam ser.
Então, tem uma pergunta lá... falando assim. Tem uma pergunta aqui falando assim, ela está perguntando aqui, Wilma, e como ser ficar na ordem quando os filhos são grandes? É isso que você está falando, né? Aí os pais estão pequenos. Quando o filho grande não faz diferença. Os filhos, mesmo que eles são grandes, quando eles nasceram, que idade que eu tinha? Então, por exemplo, minha mãe nasceu, eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 54, mas eu continuo sendo pequena diante da minha mãe. Né? Ou seja, isso tá muda grande, a ordem eu uma acho vez dada. Eu acho que ela quis dizer que eles são grandes nesse sentido que você está falando. Eles ficaram filhos grandes na ordem. Eles estão acima dos pais na ordem. Tá. Quando o filho fica acima dos pais, a pergunta é, onde é que os pais estão no lugar deles? Porque os filhos só crescem diante dos pais quando os pais estão pequenos. E se os pais estão pequenos, por que eles são pequenos? Porque eles não são pequenos lá onde eles deveriam ser grandes. Porque enquanto eu não reconheço o meu lugar de pequeno, né, eu não consigo ser grande, porque é lá que eu me encho dos meus recursos. E quando eu me encho dos meus recursos, eu viro para frente grande. Você não tem que ficar dizendo, você fica cheia, plena, a autoridade emana de você. Né? Os filhos sempre vão achar que são grandes, mas é obrigação nossa ficar no nosso lugar, eles perceberem dali eu não tiro minha mãe, né? Dali meu pai, eu posso até querer cantar de Ganizé aqui no terreiro deles, mas eles não vão deixar. Acontece isso na minha casa, provavelmente na sua também. Mas se a gente fica no nosso lugar, né? As crianças sabem perfeitamente o lugar delas. Para isso, por isso que eu digo, a gente precisa estar de costa quente. Né? Mas se eu tô pequena lá grande, diante dos meus pais, eu fico oca, eu fico vazia. Aí o que acontece? Eu não consigo me encher de recursos para ficar grande aonde eu deveria ser grande. Aí eu saio por aí mendigando, né, tudo para as pessoas como se eu fosse uma criancinha o tempo todo. Sai insegura, e aí, né? é engraçado, sabe, pessoal? Porque assim, as pessoas insistem em não ser pequeno, não sei por que cargas d'água, que diacho. Ser pequeno tem grandeza, né? Tem muita grandeza. E só vai conhecer a grandeza do grande depois que a gente conhece a grandeza do pequeno. Porque é conhecendo a grandeza do pequeno que eu me torno grande. Então, se eu não reconheço a grandeza do pequeno, eu jamais vou conhecer a grandeza de ser grande. É impossível você se tornar grande se você primeiro não está no seu lugar de pequeno, porque é lá no nosso lugar de pequeno que os recursos chegam para nós. Eu digo que é como se fosse assim uma maletinha de recursos, fica lá no nosso lugar. Se eu não estou lá, eu não pego meus recursos, né? Então eu não consigo usar os recursos para crescer, para que a autoridade emane de mim aonde eu sou realmente grande. Não estou falando de autoritarismo, eu estou falando de autoridade. Né? E é bom para os filhos isso, né? É bom para os filhos isso, né, Wilma? Faz bem para os filhos a gente demarcar um território, né? Em casa com eles, uma autoridade. Sim. Tem uma menina, sim. tem uma moça perguntando aqui, ó, Wilma, eu tenho um conflito com a minha mãe, fui muito cruel, fiz coisas horríveis, hoje eu me puno e não aceito o que fiz. Como me perdoar? Deixa eu ver aqui. Não dá para saber o nome, Tacília, nossa. Olha, você tem filhos? Se você tiver filhos, você vai perceber que para nós pais, quando nós estamos no nosso lugar, aquilo que as crianças fazem, criança de 0 a 100, não passa de arte, sabe? Quando um dia eu estava trabalhando sei lá onde, e estava dando um curso, não lembro onde. A nossa filha, Clara, ela devia ter uns 10 anos. Ela me ligou na hora do intervalo, eu vi que tinha ligação, retornei para ela. Ela estava em prantos. Mamãe! Eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, o que é que
faço parte. Agora, se você se sente confortável, vocês continuaram me ouvindo? Eu vi que travou, mas continuaram me ouvindo? Não, você foi embora, Wilma. Pode falar de novo, por favor. Ai, Jesus. Então vamos lá. Vocês escutaram a história da minha menina? Não, você começou a contar a história da Clara e aí travou. Bora exercitar a paciência, então. Então tá bom. Todo mundo junto, hein, gente? Vamos lá. Estou falando aqui, eu estou querendo saber dessa história. Tá, eu vou contar. Então, a Clara me ligou na hora do intervalo, tinha uma... Tá, gente, está travando e vai travar 300 vezes, porque eu estou numa fazenda e o sinal de internet aqui é horrível, né? Eu estou aqui com a minha sogra e aqui não tem internet boa. Mas a gente vai fazer legal. Bom, então ela me ligou dizendo, mamãe, né, eu achei uma carta naquela pasta, mamãe, onde eu falei umas coisas terríveis para a senhora. Aí eu disse, minha filha, não esquenta com isso não, eu só guardei porque eu achei tão engraçadinha a sua carta, tão engraçadinha, que a mamãe guardou. Não se preocupa com isso não, você acha que eu acredito em que você falou? Não esquece disso não. Então essas coisas que nós falamos para os pais, sabe, não passa de uma arte, os pais sabem disso, a gente pode falar o que a gente quiser. Isso é ruim para nós, não é ruim para os pais. É claro que os pais olham e falam, puta merda, que filho ingrato, né? Mas não importa se você volta como pequeno e chega diante dos seus pais de verdade. E talvez para você seja importante dizer, meu pai ou minha mãe, eu sinto muito, me pega de volta só como sua pequenininha ou como seu pequeno, né? Eu sinto muito por aquilo tudo que eu aprontei, olha, me pega de volta, não preciso nem explicar. E não é pedir perdão, porque você precisa arcar com as consequências do que fez. Com certeza, isso te ensinou muito. Então, seja amorosa com você, seja grata com você. Isso você deve ter aprendido algo com isso. E agora vai lá e pronto, né? Mãe, me pega de volta. Eu falei um monte de merda aquela vez, mas olha, me dá um colinho de novo. Aquilo foi tão mal pra mim, mãe. E pronto, ela vai te pegar. Né? Ou seu pai vai te pegar se você fizer isso como pequeno. Com certeza. Os filhos acham que não vão ser perdoados, né, Wilma? Quando fazem uma coisa forte contra os pais, né? Eles se sentem em débito. Eu tenho muito cuidado com essa palavra perdão, sabe, Cíntia? Porque às vezes as pessoas tomam perdão como assim, me perdoa, ou seja, tira de mim as consequências do que eu fiz. E isso é impossível. Nem nós, pais, não podemos marcar com as consequências daquilo que os filhos fazem. Aquilo que eu faço, a consequência cai sobre mim e sobre aqueles que vêm depois de mim. Não adianta. Mas os pais podem sempre pegar de volta. Quem precisa deixar isso de lado é o próprio filho, que fica se batendo o tempo todo. Mas aí eu faço uma pergunta. Será que a sua mãe vai gostar que você fique batendo na filha dela? Ou no filho dela? Né? E eu garanto que não, né? Os pais não gostam que ninguém bate nos filhos deles, nem os próprios filhos. Maria Elisa, quando a mãe já se foi, as mães nunca se vão, meu amor. A mulher morre, o homem morre, mas a mamãe e o papai não morrem. Sabe por quê? Porque nós somos uma misturinha dos dois. Nós somos 50% de verdade, os nossos pais. Eles estão aqui, ó, 50% em cada célula do nosso corpo. Então, eles não morrem. O pai, o homem e a mulher, o corpo deles morre. Todo mundo morre. Mas o pai e a mãe, na verdade, é algo que está dentro de mim. Essa conexão com o pai e com a mãe, essa a gente não perde nunca. Nunca, nunca. E o nosso problema todo, na verdade, nunca é com o pai e com a mãe. É com o homem e com a mulher. Nós implicamos com o homem e com a mulher. E aí a gente distancia do pai e da mãe que mora dentro deles. Eu posso dar para vocês uma imagem que eu tenho que talvez ajude vocês a entender essa coisa que parece que é doida? Posso? Lógico. Posso? Você quer falar uma coisa antes? Não, estou falando lógico. O pessoal está adorando. Você quer dizer alguma coisa? Não, Wilma, você sabe que eu fiz 2 faculdades, fiz pós-graduação e comecei um mestrado. O lugar que eu aprendi da biologia, essa biologia que você ensinou, foi com vocês. Que eu sou 50% aqui meu pai, 50% a minha mãe. Eu não aprendi isso na faculdade, não aprendi isso em mestrado, lugar nenhum. Foi com vocês. Aprendeu sim. Nas aulas de biologia ensina isso pra gente.
Mas não sei o quê. Não é desse jeito, né, Wilma? Assim, não é desse jeito com o pai e a mãe vivos em mim. Eu me lembro quando você falou isso lá no treinamento de 10, eu fiquei assim, cheia. Eu fiquei cheia, né? Eu aprendi isso de uma forma acadêmica, cartesiana, né? Como vocês falam. Mas esse é um resultado líquido, porque eles estão aqui o tempo todo, em mim, né? Se a gente deixar... Sim. Então, deixa eu contar o que eu ia contar para vocês. Vocês vão achar que eu sou doida. É o seguinte, olha, todo mundo aqui um dia já teve 2, 3 anos de idade. Então eu vou dar para vocês o que é que eu chamo de conexão com pai e mãe, porque todo mundo um dia já teve, tá? É só a gente recuperar isso. E todo mundo sabe como. Alguém me perguntou de como que a gente faz isso. É simples, é só você lembrar, você tem isso dentro de você. Não lembrar aqui, mas aqui. Olha, eu vou contar. Quando a gente tinha 2, 3 anos de idade, por aí, e o nosso pai, por exemplo, chegava em casa no final do dia, o que a gente fazia? Eu estou sentada aqui, não com essa treinorei aqui, não tem como eu mostrar para vocês, mas quando a gente está na sala dando curso, eu mostro, né? A gente sai correndo, papai! Né? Não importa, eu não quero nem saber o que aquele homem fez ao longo do dia. Eu não quero saber se ele passou o dia no puteiro, traindo a mulher dele, que por coincidência é minha mãe. Eu não quero saber se ele, sei lá, se ele trabalhou, se ele não trabalhou, se ele roubou, se ele matou. Não quero saber de nada que aquele homem fez. Eu fico muito feliz que aquele homem trouxe o meu papai de volta para casa. Então, quando ele abre a porta, eu vejo, o homem está lá, mas eu vejo meu pai. Eu falo, papai! E corro pro braço do papai. Né? Eu não quero nem saber. Eu falo que se ele tiver acabado de matar alguém ali, tiver com a mão suja de sangue, eu nem vejo que a mão dele tem sangue, eu pulo no papai. Eu quero o meu papai que aquele homem trouxe de volta para casa. E com a mamãe é a mesma coisa. Né? Mamãe chega, mamãe, eu não quero saber o que a mamãe fez. Eu costumo dizer, quando pelo menos eu, né, tomava umas surrinhas, e eu nunca estava rezando quando a minha mãe me bateu, sempre mereci todas as surras. Então, pro colo de quem que a gente corre para poder passar a dor do couro? Né? Quem que acalenta a gente? Então, a criança, nós todos já soubemos, já vivenciamos essa conexão com o pai e com a mãe, sem importar aquilo que o homem e a mulher faziam. É só a gente pegar isso de volta, esse olhar. É esse olhar. Eu largo o homem para lá, eu largo a mulher para lá e pego o pai e pego a mãe. São os dois que me interessam. Eu preciso dos dois. Eu não preciso do homem e da mulher. Não preciso. Eu precisava de homem e da mulher enquanto eu estava lá, né, me fabricando. Mas eu não preciso. Depois que eu nasço, acabou. Eu não preciso mais. Mas dessa conexão eu preciso, porque é de lá que vem os recursos para mim. E por isso que eu disse há pouco, né? A mãe não morre, o pai não morre, mãe não adoece, mãe não fica, pai e mãe, tá, gente? Não fica demente, não tem Alzheimer, pai e mãe não. Eles são íntegros. A grandeza deles permanece, né? Mesmo quando o corpo está doente, quando o corpo morre, a grandeza deles permanece. Então, você pode manter essa conexão como? Em você. Porque, na verdade, isso é algo que acontece dentro da gente, não é uma coisa externa. Nem quando o papai e a mamãe estão vivos, nem quando estão mortos. A diferença é que quando eles estão vivos, você pode sentir o cheirinho, você pode pedir sua comida preferida, você pode pedir um colo se quiser. Essa é a diferença. Só. Né? Mas essa conexão é conosco. Então, por exemplo, se eu cuido bem de mim, eu sei que eu tô cuidando também da mamãe em mim, né? Estou cuidando bem da filhinha dela. Então, são essas coisinhas assim que nos ajudam a retomar essa conexão. É uma maneira prática que eu consegui achar de ajudar, né, as pessoas a compreenderem e realizarem de volta essa conexão. Ô, Wilma, você sabe uma coisa, cafuné da mamãe, você sabe uma coisa que me vale muito do que você fala sobre isso? Quando você pergunta assim, você está cuidando bem da filhinha do seu papai e da sua mamãe? Eu me faço essa pergunta agora, sabe? Eu me pego assim e falo assim, Cíntia, você está cuidando bem? Isso é uma sacada sua ali também, né? E você está...
E não só você está cuidando bem, mas você tá deixando que as pessoas faltem respeito com a filha da sua mãe? Você está deixando que as pessoas faltem respeito com a filha do seu pai, né? Ou você está levando com dignidade para frente e respeitando e fazendo com que as pessoas respeitem né, o filho ou a filha dos seus pais, né? Então, enfim, é muito gostoso isso, né? Eu adoro. A gente com poder, assim. Eu estava olhando. Sabe o que eu vi falando? Já dá um poder, a gente já fica cheia. Ô, Wilma, você pode contar aquela história que você conta tão bonita da Clara? Que você chegou cansada com o Décio, que a mãe mandou você fazer uma comidinha, um franguinho com açafrão? Que eu acho essa história linda. Posso sim. Eu falo que mãe não cansa, né? Igual eu falei para vocês, mãe não adoece, mãe também não cansa. Que cansa é a mulher. Então eu conto, né, eu falo para os meninos, né? Os nossos alunos, eu sempre, quando falo disso, eu sempre conto as experiências, porque eu aprendo essas coisas com as minhas próprias experiências, né? Então, um dia nós já estávamos tínhamos voltado para Belo Horizonte. Chegamos de viagem, já era quase meia-noite em casa. Henrique morava em São Paulo nessa época, estudava lá. Clara só estava conosco. E cheguei, esse dia eu estava muito cansada. A gente chega de viagem e Nino sempre fala que era jantar, ele gosta de jantar. Então, pode ser a hora que for, eu vou para a cozinha arrumar comida para ele. Então, eu não canso de contar, Ivone. Então, nós chegamos e no aeroporto já falei para ele, Nino, hoje eu não dou conta de fazer janta para você. Nós tínhamos passado muitos dias fora, não sei ficar casado, eu estou com muito sono, eu vou chegar, tomar banho e dormir. Você vai na cozinha, pega alguma coisa para você e toma iogurte. Ele falou, não, Nino, ele sabe que se eu digo isso é porque realmente eu não dou conta. Então, chegamos, eu fui tomar banho. E ele foi lá na cozinha, deve ter pegado em iogurte, não sei, tomei banho, deitei. Ele voltou, nisso a Clara acordou. Ele entrou pro banho, a Clara acordou com o movimento da gente dentro de casa. Como a gente estava muitos dias fora, ela veio né, nos ver. Aí o pai dela no banho, eu estava deitada, ela chegou. Ai, mamãe, deitou no meu ombro e tal, me deu beijinho, que bom que vocês chegaram e tal, parará. Mamãe, a senhora faz para mim aquele franguinho com açafrão? Eu tô com vontade de comer seu franguinho com açafrão. Claro, minha filha, faço, claro que eu faço. E eu fui para a cozinha e fiz o franguinho com açafrão. Eu digo que com essa experiência eu aprendi o seguinte: a mãe que mora dentro de mim, ela é como se ela tivesse feito assim, falado assim para a mulher, levanta. Eu não pensei nisso na hora, depois que olhando para essa experiência eu aprendi isso. Levanta e vai fazer um franguinho com açafrão para minha filha agora. Né? Então, eu continuei cansada? Continuei. Eu continuei com sono? Continuei. A mulher. Mas a mãe não. A mãe arrancou a mulher da cama, levou ela para a cozinha. Você vai fazer franguinho com açafrão para minha filha, dona mulher. Né? E, obviamente, quando o Décio saiu do banho, já estava com né, um franguinho com açafrão lá sendo feito. Um franguinho com açafrão pede um arrozinho fresco, pronto. Ele aproveitou e comeu e jantou do franguinho com açafrão, da jantinha que a mãe da nossa filha tinha feito para ele. Porque a mulher não ia cozinhar para o marido naquele dia, mas a mãe cozinhou para a filha. E o marido dessa mulher pegou carona na comida da filha, porque aquele dia, para ele, a mulher não dava conta de cozinhar. A mulher estava esbudegada, mas a mãe não estava. Essa experiência me ensinou muito, Cíntia, muito. É daí que eu tirei essa coisa, sabe? Que dentro do homem mora um pai, dentro da mulher mora uma mãe, e isso é totalmente diferente. É daí que eu tive essa compreensão, que é diferente mulher e mãe. Eu pude experimentar isso na carne. E eu não sei se isso faz sentido para as mães, para os pais que estão aqui nos ouvindo, mas comecem a observar isso em vocês. E aí isso nos ajuda a perceber a mesma coisa em nossos pais, né? Que os nossos pais também são assim, né? É bem diferente. Assim, é diferente o homem do pai e a mulher da mãe, né? E a gente aprende com isso. E quando nós aprendemos que isso é assim conosco, é assim com nossos pais também, meu Deus. Eles são gente comum, igual a gente, né?
Exatamente. Ô, Wilma, a Maria Elisa deixou uma pergunta lá no seu feed que eu anotei. Aí ela voltou aqui e colocou de novo. Vou passar para ela, Maria Elisa. A pergunta dela é assim. Eu vou abrir lá aqui no Papo na Bica, depois ainda vou abrir um trem para pergunta. Aqui eu ainda não sei fazer assim, isso. Ela colocou assim, quando a mãe sente muito pelo destino do filho que é doente, em que lugar que essa mãe está? Você lembra que você falou assim, traz essa pergunta para lá que a gente vai, eu vou olhar para você. Lembro sim, lembro. Do destino do filho. Em que lugar que a mãe está? Maria Elisa. Em que lugar que ela está? É o que ela pergunta? É assim que ela pergunta? Ela continua no lugar de mãe. O fato dela ter dó, não ter dó, não muda o lugar dela. O lugar tem a ver com o meu lugar onde eu estou, né? Ali em relação ao filho, eu sou mãe. Pronto, acabou, né? Agora, sobre a questão da dó, eu acho até que eu falei alguma coisa lá. O que eu posso dizer? Quando uma mãe ou um pai, tá? Eu vou falar de mãe porque eu sou mãe, mas vale a mesma coisa. Mas principalmente a mãe é mais ainda importante, porque o olhar da mãe, ela diz tudo para um filho. Então, se uma mãe não confia no filho, quem vai confiar, né? Então, quando eu tenho pena de alguém, não importa se é filho, qualquer pessoa na face da terra, na verdade, se eu tenho dó de alguém, o que me leva a ter dó de alguém, a ter pena de alguém, as pessoas usam também a palavra compaixão, mas para mim, o que está dentro de alguém, quando alguém fala, não é pena, é compaixão, mentira, é pena do mesmo jeito. Pelo menos é o que eu percebo no olhar deles. Então, o que leva a gente a ter pena de alguém, na verdade, é porque o destino dessa pessoa é mais difícil do que o nosso. É isso que dá em nós esse sentimento de pena. É porque essa pessoa talvez tenha uma doença séria, tem um destino mais pesado, vamos dizer assim, né? Aí eu pergunto, eu daria conta do destino dessa pessoa? E geralmente a resposta é não. Não. Então, eu pergunto de novo, como é que eu posso ter pena de alguém que eu não daria conta do destino? Então, a pergunta é, o que eu ponho? Essa sacada foi do Décio, né? Então, já que não é pena, como é que eu posso olhar para essa pessoa? O que me ajuda? O que eu posso colocar no lugar da pena? Então, no lugar da pena, eu coloco admiração. Olha, puta merda, eu não daria conta do destino que você carrega. É muita grandeza. É muita grandeza. Seja um filho, seja pai, seja amigo, seja um mendigo na rua, seja alguém que eu vejo na televisão, não interessa. É muita grandeza, eu não daria conta. Quanta grandeza. Então, eu admiro essa pessoa. E ela percebe isso. E principalmente quando isso vem de uma mãe, já pensou? A criança ou o adulto, não interessa a idade que tem, filho é filho, perceber isso, né? Poxa, eu te admiro, né? Você é foda, mesmo com esse destino, você é digno, né? Você é grandioso. Né? E outra coisa, às vezes as pessoas falam assim, alguém tá grávido, né? Eu andei já olhando isso, alguém tá grávido, o outro fala assim, que venha com saúde. Ah, que merda, que venha, já veio, eu tô grávida, já veio, que venha com saúde. E se não vier com saúde, vai ser menos filho meu? Eu vou amar menos? Não vou, sabe? Então, alguém me perguntou outro dia o que é respeito. Respeitar é isso, é concordar com o outro e com o destino do outro do jeito que é. Certa vez, sabe, Maria Elisa, nós vimos há muitos anos, eu estava dando um workshop em Taguatinga, e uma mãe foi com uma criança, ela levou um tema, a criança tinha uma deficiência física grave, se eu não me engano também alguma coisa mental, não me lembro o que era. E eu só me lembro que ela tinha muita dificuldade, e eu compreendo claramente isso, sabe, Cíntia? É perfeitamente compreensível. Ela tinha muita dó do filho dela, eu compreendo isso. Mas então, quando a gente pediu, ela diz isso para o seu filho, eu tenho muita pena de você, eu tenho dó de você, o seu destino é muito ruim, meu filho, o meu destino é muito melhor do que o seu. A criança foi ficando assim, ela foi para o chão, ela ficou completamente enfraquecida, ela perdeu a força, sabe?
E a mãe percebeu isso, ela falou, meu Deus, eu não posso fazer isso, né? E o que é que eu faço então? Então eu já disse para ela, diz para ele, olha, do jeito que você é o filho certo para mim. Eu não quero te trocar, eu não quero trocar de filho. Então assim, com esse destino especial, você é o meu filho querido, como todos os filhos que eu tenho. Então, para mim, você é o filho certo, com esse destino especial. E Bert diz uma coisa muito bonita, ele diz assim, todo destino especial traz em si uma força especial. Não só para a pessoa que tem aquele destino, mas para o sistema, para a família, quando a respeita e quando tem um lugar, um espaço de amor também para aquela pessoa com aquele destino. Porque o outro não pode trocar o destino só para me agradar. Porque se pudesse, o filho faria isso. Mamãe, eu não quero te machucar, né? Porque se eu fico triste, como é que a criança sente? É como se fosse assim, ô mamãe, não fica triste porque eu tenho esse destino, não. Eu não queria te machucar, né? Eu não queria que você ficasse triste por minha causa. A sensação é que ela sofre duas vezes, né, Wilma? É um sofrimento para ela, um destino pesado. Além de carregar o próprio destino, que né, talvez já seja um destino pesado, ele precisa carregar também aquela tristeza da mãe, do pai, às vezes a culpa, que eles acham que a culpa, que mãe, nós achamos que tudo é culpa nossa, né? Acho que a culpa é deles. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito diferente, se eu não tivesse... Enfim, mas não é só o destino daquela criança. Então, quando nós somos capazes de acolher o filho do jeito que ele é, com o destino dele do jeito que ele é, pronto, é um filho como outro qualquer. E isso dá força à criança e dá força ao sistema e traz alegria de volta para o sistema. É isso que eu tenho para dizer para ela. É maravilhoso. Eu tenho um irmão caçula, Wilma, se você me permite, eu vou falar. Só mais uma coisa, Maria Elisa. Sabe qual é a única culpa que você tem? É do seu filho estar aqui nesse mundo maravilhoso. Essa é a sua culpa. Então, parabéns pela sua culpa. Porque ele deve valer a pena. Sim, Cíntia, meu amor, pode falar. Dentro disso que a Maria Elisa perguntou, né? Eu tenho um irmão caçula, Wilma, o Dani, e ele nasceu com paralisia cerebral espástica, que é uma coisa motora, né? Você deve saber, que deixa a pessoa totalmente sem movimento. E aí eu lembro que ele tinha uns 8 meses, quase um aninho, quando o médico diagnosticou a doença e tal. O meu pai chamou a gente, nós somos 11 nascidos, né? Meu pai chamou todos os 11 na mesa, assim, ficou lá no centro e falou, o Dani tem paralisia cerebral espástica, ele não vai andar, ele não vai se movimentar e tal. Ele falava, ele era inteligente já, né? Naquela época, bem pequenininho, ele tentava balbuciar, ele entendia, mas ele não tinha movimento, ele tinha a mãozinha toda torta e tal. E aí meu pai falou assim, Wilma, o Dani vai ser tratado como todos vocês, eu não quero nenhuma diferenciação em relação ao Dani. Grande papai. O Dani fez faculdade, o Dani casou, o Dani tem filho, o Dani viaja, o Dani dirige, vai para tudo quanto é canto com o carro dele, né, adaptado. O Dani ficou 10. Pô, que lindo, tá vendo? É isso que gera nos filhos quando os pais confiam neles, né? Quando os pais têm pena, ai, tadinho do meu filho, ele não vai conseguir. Se os pais não confiam nos seus filhos, quem vai confiar? Né? Quem vai confiar? Um dia nossos meninos a Clara chegou. É porque eu estava na faculdade fazendo cálculo, que esse trem lá. É porque essa prova e não sei o quê. E ela muito inteligente. Eu falei, minha filha, quer saber de uma coisa? Tem um menor dó de você. Quer saber? Quem é filho de quem você é filho, que é eu e seu pai, isso aí você tira de letra, tá? E se não tirar, depois você tira, isso não é problema. Eu não vou escutar você reclamar de matéria nenhuma. Então, quem veio de onde você veio, não cabe reclamação. Bora pra frente, vai lá fazer sua prova sem reclamar. Então, assim, essa confiança nas crianças, joga elas pra frente. Os pais muito bonita essa história sua do seu irmão. Eu sempre gosto de ouvir você contar. Muito obrigada. Nossa, ele é lindo. Ele tem uma criança linda, o Heitor, fez 2 aninhos agora. É maravilhoso. Mas meu pai e minha mãe souberam lidar bem até, né? Com bastante confiança. Ô, Wilma, muita grandeza. A Lu lá do IDES, a Lu Idesiana, nossa amiga, está perguntando sobre a relação entre ordem, essa ordem de ficar no pequeno, né?
e as doenças mais nocivas como câncer, por exemplo, ela colocou. Se tem alguma relação? Olha, eu tenho muito cuidado com isso. Eu não gosto desse negócio assim. Quem tem câncer de mama é isso, sabe? Nessa visão sistêmica, nós estamos sempre abertos. Quem realmente está na postura, né, como o Bert nos ensinou, está sempre aberto para o novo de novo. Então não é assim, se você está em conflito com a mãe, você vai ter câncer de mama. Não, 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 né? Mas eu posso dizer o seguinte, quando nós estamos fora da ordem, sim, geralmente isso nos causa doenças ou fracasso, ou os dois juntos. Né? Então, uma desordem traz doença, por quê? Porque a gente está carregando coisa pesada, a gente está carregando gente que é muito grande. Eu tinha separado hoje, para mostrar aqui para vocês, uma estatueta que eu comprei uma vez para o nosso menino, para o Henrique, que eu acho maravilhosa, que é um homem com criança no ombro. Né? Então, quando nós estamos fora do nosso lugar, né? Ou seja, nós estamos carregando coisa que não nos pertence, nós somos pequenininhos, ou seja, isso cansa. Eu já quebrei de minhas costas por causa disso. Eu adoeci porque eu estava fora do meu lugar, né? E então, se eu não tenho recursos, isso me adoece, porque eu estou nadando rio acima, nadar rio acima cansa, e o cansaço traz doença, ou isso traz fracasso. Por quê? Porque eu estou sem recursos. Eu vou para a vida como pequena, eu não consigo, eu não tenho recursos para criar, para nada. Eu estou sempre caçando as coisas chegam, mas eu não consigo pegar aquilo ali. Então, sim, a desordem ela é acompanhada muitas vezes de doença e fracasso, ou um ou outro, ou os dois, né? Mas eu não gosto de dizer assim, isso causa, um câncer disso é causa por aqui. Eu detesto isso. Não gosto, de verdade. E, como eu sempre digo, as doenças são causadas, elas não surgem no corpo, né? As doenças surgem na alma. E aí, quando nós não escutamos a nossa alma, estamos desconectados de nós mesmos, né? Não percebemos nada do que está acontecendo internamente, então o que acontece? Eu também não percebo isso, essa desordem chega no meu corpo, né? Essa doença chega no corpo. E aí, tudo bem, se eu acolho isso, ao invés de querer excluir também a doença, eu acolho isso, né? E de repente essa doença me leva a um ponto onde eu consigo curar a minha alma. Porque se eu não faço isso, eu posso até curar aquela doença, mas vai vir outra. Né? Outra, às vezes, mais grave, mais séria. Da peninha que caiu aqui no seio, você não dá bola? Né? A gente fala, caiu uma peninha, você fala, caiu uma peninha aqui. Aí você continua andando na rua, né? Aí, sei lá, passa um passarinho e faz cocô no seu ombro. Aí você, hoje eu tô cagada de arara. Daí a pouco você tropeça num tijolo. Hoje eu levantei com o pé esquerdo mesmo. Ou seja, a culpa é do mundo. A culpa é dos meus pais. A culpa é do patrão. A culpa, sei lá, de qualquer coisa. Menos, né, minha. A responsabilidade é de todo mundo, menos minha. Então, realmente isso torna difícil, né, da gente caminhar na vida. Mas, como eu digo também, na alma, às vezes a doença não é mais possível ser curada no corpo, mas na alma, ela sempre é possível ser curada. Sempre. Mesmo que você esteja na terminal, na cama, com seu último dia de vida, na alma a alma sempre pode ser curada. Às vezes não é mais possível curar o corpo, né? Mas então, se a gente já percebe isso antes, eu já posso fazer alguma coisa antes, né? E posso ficar um pouco mais tempo aqui nesse mundo, porque afinal de contas, a alma precisa do corpo para estar por aqui, né? Acho que dá tempo de responder mais uma, dá? Acho que dá. A Ana Carolina, lá do IDESE também, nossa amiga, pergunta como é que faz para não sair do lugar de pequeno, ficar pulando da ordem toda hora? Eu tenho uma frase para isso. Olha, quando nós compreendemos essas leis, né, sistêmicas, a ordem, pertencimento, equilíbrio, eu sempre digo para vocês, né, sempre digo para os nossos alunos,
a gente não ilumina, não. Esse caminho não é um caminho de gente iluminada, não é um caminho de gente comum, né? É muito fácil a gente ficar no lugar, lá no Tibete, ou seja, quando eu não estou exposta à vida como ela é, às adversidades do dia a dia. Então, nós vamos sair do lugar, sim, né? A diferença é que quando nós estamos atentos, né, nós percebemos, porque a gente sabe, sim, senhora, quando a gente sai do lugar, né? Nós percebemos que a nossa postura está assim em relação aos pais. Então é só aquela frase que eu gosto muito, vigiar e orar e vigiar, não sei qual que é a ordem dela. A gente fica atento, né? Porque nós vamos continuar pisando no tomate, vamos continuar escorregando na banana, né? Só que na medida que você exercita, isso é um exercício interno todos os dias. Na medida que eu vou exercitando isso, eu vou me tornando isso. Então eu saio cada vez menos. Por quê? Porque eu vou ficando esperta. Quando eu percebo que eu estou indo pisar no tomate, eu falo, opa, tomatinho. Eu saio fora, estou de dieta até de tomate. Ou se eu escorrego e caio, piso no tomate, ou seja, se eu saio do meu lugar, eu percebo imediatamente. E aí o que eu faço? Volto na hora para o meu lugar. Né? Abro mão de ser grande naquele negócio, de achar que eu sou foda, que eu sei o que é melhor para os meus pais. A não ser que eles estejam, né, dementes, aí realmente a gente precisa fazer alguma coisa. Caso contrário, não precisa. Eu faço só o necessário sempre. Então eu volto para o meu lugar, né? Tem uma pessoa, ela até colocou aqui de novo, ela falou, eu saio para passear com minha mãe, ela tem 53 anos, respeita, pede bênção, leva a passear, e mesmo assim eu falei que não tem que tomar, que ela tem que tomar lugar de filho. Vamos fazer isso. Não tem que, ninguém tem que tomar nada, tá, gente? Eu sempre falo isso, ninguém tem que nada nesse mundo, nós podemos fazer tudo. Ninguém tem que, mas fica muito mais leve quando nós vamos para o nosso lugar. E como é que toma o nosso lugar de filho? Eu já dei algumas dicas aqui, né, hoje. Não sei se você estava aqui desde o início, mas aquela dica que eu dei, por exemplo, de quando, né, a gente olha para os pais e para de ter dó, de achar que eles não vão dar conta e fica só com o pai ou a mãe que mora lá dentro. Gente, tem 3 minutos, eu tive uma experiência com meu pai, não vai dar tempo de eu contar, né? Mas seria também um bom exemplo. Então, na verdade, não tem receita. Isso é uma coisa que a gente aprende fazendo. Você fica sempre atento à sua postura, né? Você acha que você está sabendo fazer melhor do que seus pais? Você acha que você sabe mais da vida do que eles? Porque realmente não é pedir bênção nem falar baixo. É concordar com eles e com o destino deles exatamente como é. Né? Não tem nada a ver, pode passear, não tem nada a ver, pode cuidar, fazer comidinha para eles se eles não dão conta mais. Beleza. Mas respeitar e concordar com o destino deles exatamente como é. E eu gosto sempre de lembrar, do destino deles faz parte tudo. Faz parte a morte, talvez a morte precoce, faz parte uma doença, faz parte o que quer que seja, e nós precisamos concordar e respeitar isso. Isso é o verdadeiro respeito, com qualquer pessoa, também com os pais, né? Concordar com eles e com o destino deles do jeito que é. Isso é ficar pequeno, né, Wilma? Oi, amor? Isso é ficar pequeno diante deles, né? Isso é ficar pequeno diante deles. Nós chegamos bem depois, né? Nós chegamos bem depois. Bem depois. E se a gente se coloca acima da cachoeira, como é que eu vou mexer, né? Eu tenho que ficar embaixo da cachoeira para ficar de costa quente. Bom, nós temos menos de 1 minuto. Acho que nós vamos ter que fazer a grandeza do... Eu não sei mais o nome da nossa prosa aqui hoje. 2. A grandeza pequena. Vamos fazer, vou adorar. Bora, vamos fazer, vamos marcar, vamos fazer sim, pode ser. Eu agradeço o convite, Cíntia. Agradeço vocês pela participação, né? E foi muito gostoso. Diz aí, bora você agora. Eu só queria te agradecer também. Eu só queria te agradecer também, né? Eles estão pedindo aqui uma indicação de leitura. A Silvia, minha irmã, está pedindo uma indicação de leitura, doença como... ela está dando uma indicação de leitura, doença como caminho. Muita gente agradecendo. Tá ok. Nós vamos fazer outra prosa, nós vamos marcar outra. Beijo. Tchau. Um beijo. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite para você, tá? Beijão. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Tchau. Um beijo para todo mundo que veio. Cíntia,
Cíntia, nós estamos doida. Nós estamos doida. Nós temos 10 minutos. É 50 minutos. É 1 hora. Faltam 9 minutos. Faltam 9 minutos. Ah, delícia. Tô ficando doida. Beleza, vamos continuar então. Bora. Minha mãe tem 83 anos. Isso aqui você já falou, né? Da mãe dela que sai para passear. As pessoas têm muita dificuldade de ficar pequena quando os pais estão doentes, né, Wilma? É porque confunde, né? É aquilo que eu falo, confunde. Acha que... É o que eu falo, mãe não adoece, pai não adoece. Eu vou contar um caso aqui que você deve conhecer, que eu sempre gosto de dar esse exemplo. Quando os filhos precisam cuidar dos pais. É muito comum os filhos até adoecerem quando eles precisam cuidar dos pais, né? Mas é porque eles confundem a bola. Olha, outro dia eu até contei esse caso aqui, não lembro com quem que eu estava proseando. Uma aluna nossa, menor do que eu, que é difícil, porque eu já sou baixinha, o pai dela tinha Alzheimer, ela não lembrava nem dela mais. Eu vou contar do meu pai, peraí. Não lembrava nem dela mais. Então, ele era muito vaidoso e ela fazia questão. Uma pessoa tinha um cuidador, né? E dava banho nele, arrumava. E ele tinha sido um empresário muito vaidoso, sempre andava muito bem arrumado e tal. Então, ela ia na casa dele todos os dias quando ela estava lá na cidade dele, que ela continuou cuidando das empresas. E colocava punha pijama, né? Passava perfume, penteava o cabelo dele, arrumava ele do jeito que ele gostava. Então, um dia, depois que ela voltou de um curso nosso, ela ouviu a gente falando isso, então ela chegou lá e resolveu fazer uma experiência. Eu acho linda essa história. Presta atenção só. Ela chegou, depois que ela arrumou tudo e pôs ele na cama, ela disse assim, ela falou, eu vou ver se esse trem é verdade, né? Ela olhou para o pai dela, nos olhos dele, ela disse, pai, me dá um colo. E ele não sabia, não a reconhecia mais, tá? Ele abriu os braços e pegou ela no colo. Então, para mim, o que aconteceu naquele momento foi, ela falou pro pai, ela não falou pro homem. O homem estava de Alzheimer, o pai dela não estava de Alzheimer. O pai não tem Alzheimer. Eu falei para você, neurônio de pai não estraga. Mas ela conseguiu uma conexão tão profunda com o pai dentro do homem, que o pai é igual o meu caso lá com a minha menina. É como se o pai tivesse dito, abre os braços e pega a minha filha. Né? O problema seu, você não lembra dela. Eu lembro. Abre os braços e pega a minha filha. Então, sabe, isso é conexão. Todo mundo sabe fazer isso. Não tem explicação, nem tem receita de bolo. É praticar. Quando os pais querem lugar de pequenos, isso é mole. Só exige de nós ficar mais pequeno ainda. Quando eles querem nos tratar como se nós fôssemos grandes, nós ficamos cada vez mais pequenos. Não tem problema, né? Não tem problema, porque nós não precisamos que ninguém vá para o lugar deles para que eu vá para o meu. É uma desculpa que a gente dá. Eu não vou para o meu lugar porque minha mãe não vai para o lugar dela. Mentira, né? Por quê? Minha mãe não vai para o lugar dela? Problema dela, eu não tenho nada com isso. Eu preciso ir para o meu lugar, porque a desordem tem efeito na minha vida e na vida daqueles que vêm depois. Mesmo que a minha mãe esteja fora do lugar dela, em algum momento ela teve num lugar que para mim foi importante, que foi bem juntinho com meu pai, e eu vim. Se ela está fora do lugar ou não, não é da minha conta. Eu nasci mesmo assim. Que bom que mesmo fora do lugar, ela ainda me deixou estar aqui, me trouxe para cá. Então, quando os pais agem como pequenos diante de nós, o que a gente faz? A gente fica menor ainda. Não tem problema. Se eu saio do meu lugar, mamãe, você não está vendo que está fora do seu lugar? Eu saio do lugar quando eu faço isso. Travou de novo? Voltando. Então, mas a história que você quer dizer alguma coisa assim? Você queria falar da história do seu pai, eu queria ouvir. A história do meu pai foi o seguinte. Há um tempo atrás, eu tinha voltado a morar em Belo Horizonte. Aconteceu alguma coisa
Eu não lembro mais o que é. Meu pai fez alguma coisa lá, aprontou, nada sério, nada demais. Eu acho que foi uma continha a mais que ele fez lá. Eu fiquei brava, eu fiquei muito brava. Ele fez uma arte lá e eu fiquei brava. Eu já sabia que não era da minha conta, né? Mas é uma coisa que ele sempre falou, e a hora que ele conseguiu, de repente, ele desfez aquilo tudo. Eu falei, mas puta que pariu, daqui a pouco ele começa com isso de novo. E fiquei muito brava com ele. Brava com ele aqui. Aí eu falei, bom, eu preciso... Eu não nego o sentimento para mim, eu não sou iluminada. Isso aconteceu, deve ter o quê? Sei lá, uns 8 anos. Eu não sou, né? Eu não quando eu tô com raiva, eu tô com raiva. Não sou de... Não, que isso? Não, eu tô brava com meu pai, tô completamente... Pronto, mas eu vou buscar os recursos internos para eu voltar pro meu lugar, né? Então, eu pensei, bom, eu ia visitá-lo, eu estava marcada para ir na casa dos meus pais, na agenda lá, tinha separado um espaço na agenda, que eu pensei, vai dar para ir lá pelo menos uns 2 dias. Eu vou ter tempo até lá de resolver isso internamente aqui. Menina, eu sou tão sortuda, sou mesmo. Graças a Deus, uma tia minha adoeceu e meu pai precisou vir, meu pai veio trazer minha mãe para visitar minha tia. Ou seja, eu fui exposta. Aí eu ia ter que encontrar com meu pai assim, uns 2 meses antes do que eu... Bem, vou ter um tempo para resolver isso. Uns 2 meses antes. Aí pensei, bom, agora foda-se, né? Eu tô morrendo de saudade, eu vou lá. A hora que eu cheguei na casa da minha tia, o portão é uma grade, você vê lá dentro da entrada assim, da casa. A hora que eu desci do carro, cheguei no portão, adivinha? Primeira pessoa que estava sentada assim, né? Meu pai. E aí eu olhei e falei, pai! Né? Foi dessa experiência minha, inclusive, que eu tiro essa imagem que eu dou para vocês de conexão, né? Com essa experiência eu aprendi que aquele homem tinha levado meu pai, foi o homem que aprontou, não foi meu pai. E eu estava tão feliz que meu pai estava ali, sabe? Então, essa experiência me ensinou isso que eu conto para vocês aí também, né? Eu me alegrei que ele estava lá. E o que ele tinha feito não era problema meu, problema dele e da mulher dele, que por coincidência é minha mãe. Maravilhoso. Agora nós estamos no fim mesmo. Estamos. Você falou que ia pôr a música? Pois eu estava tentando aqui. Será que dá tempo, Wilma? Será que dá tempo? Eu vou tentar, tá? Ó, eu acho que nós temos 2 minutos. E aí depois a gente volta nessa prosa aqui, a gente pode falar mais um pouco disso, tem um monte de história para contar, eu adoro essas histórias. Com certeza, com certeza. Depois eu queria te pedir para fazer uma, para a mulherada, para você ensinar o troco. O troco. Sabe? Menina, isso dá briga, esse negócio nós vamos apanhar aqui. A mulherada não gosta muito disso, não. Ô, Wilma, eu uso isso cotidianamente agora, minha filha. Dá muito certo. Eu nunca mais fui dormir chateada com o Christian, porque eu já faço o troco antes. Entendeu? Eu também. Eu não sou de guardar para outro dia, não. E o troco, só pode dar o troco quem é o inocente. O troco está na mão do inocente, não é na mão do culpado. O negócio é foda. Nós vamos bater um papo disso aqui. Se você puder, a gente faz uma vez. Eu tô tentando achar aqui. Ó, achei. Vamos ver se vai dar tempo. Se eu colocar pelo menos um pedaço. Na próxima terça, sei lá, não sei como é que tá as coisas aqui, a gente volta a prosear aqui. Na próxima terça. Bora, então, meus amores, 9 horas, gente, vai acabar. Um beijo para todo mundo. Um beijão para vocês. Obrigada. Beijo, a gente volta na terça, se Deus quiser. Tá beijão. Bom. Beijo, pessoal. Você sabe gravar isso aí? Você pode gravar isso aí? Vou deixar gravado aqui. Pode deixar. Aí eu te mando o link. Beijinho. Beleza, um beijo. Beijinho no coração de todo mundo. Vai embora pro colinho do papai e da mamãe. Isso aí. Beijo. Obrigada.